nosso Deus. Irmãos, vamos ao estudo da palavra do Senhor, né? O livro de Mateus, capítulo 5, verso de número 11, onde nós vamos estamos quase fechando aqui, já tem uns 6, 7 quartas-feiras que nós temos falado sobre as bem-aventuranças, né? E hoje vamos falar sobre o verso de número 11. Então a gente está indo bem pausadamente, e hoje nós vamos falar sobre o verso 11. Mateus capítulo 5, verso 11. Os irmãos aqui do templo podem ler comigo, os irmãos de casa também estejam aí com a Bíblia aberta e com as suas anotações também sobre o estudo desta noite. Tá bom? Vamos lá então, verso 11, apenas o 11. Leamos: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, né? Bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, né? Perseguidos, perseguição, perseguidos por causa de Cristo. Certamente nessa semana você deve ter assistido algumas imagens ou visto aí pelas mídias sociais, na China, um grupo de pessoas cristãs quase que num campo de concentração, sendo forçados a trabalhos forçados. Certamente você deve ter assistido a um grupo de pessoas que fazem parte de um grupo chamado Antifas, que estavam ali no Chile e que estavam incendiando igrejas, destruindo templos. Não eram templos protestantes, eram templos católicos, mas eram templos e símbolos que nos remetem ao cristianismo. Lembrando que, quando nós falamos de cristianismo, a despeito de nós termos uma distinção na expressão da confissão de fé com o catolicismo, o catolicismo é um ramo do cristianismo, é uma representação também do cristianismo. Porém, há uma grande separação que houve praticamente a partir da Reforma Protestante, onde, a partir de Martim Lutero, John Wycliffe, João Calvino e outros mais, houve uma interpretação mais focada naquilo que as Escrituras acerca da salvação, e houve um certo distanciamento. Os católicos nos chamam de irmãos separados, né? Mas nós entendemos, irmãos, que a despeito de qualquer tipo de circunstância denominacional, Deus tem aqueles os quais Ele chama em qualquer circunstância, em qualquer cenário. Não é a religião, é o fato de se crer em Cristo, centrar a vida em Cristo e viver essa vida conforme a palavra do Senhor. Então nós temos aí algumas imagens nessa semana aí de pessoas vilipendiando, né? Ou seja, destruindo templos, queimando, e pessoas zombando da fé cristã. E certamente você já deve ter se lembrado também que há bem pouco tempo atrás, talvez há 2 anos atrás, quando a ISIS, que é o Estado Islâmico, causou terror no mundo, e causou um grande terror quando a ISIS pegavam ali qualquer cristão, protestante ou católico, de igreja ortodoxa ou não, onde quer que fosse, nesses países onde a ISIS, o Estado Islâmico, tinha uma proeminência, uma força muito grande, eles degolavam, eles incendiavam, eles matavam por nada, pelo simples fato de serem cristãos, numa tentativa de predominância da religião islâmica, do islamismo. E, via de regra, irmãos, nós temos informações que, hoje em dia, a Europa, muitos países, França, Alemanha, estão com um crescimento abaixo de 1,3% da sua população. E países que estão abaixo de 1,3% do crescimento da sua população estão fadados a quase que desaparecerem. Mas o que tem salvo algum desses países é que tem havido uma migração de pessoas que vêm do contexto da Ásia, da África, e que tem uma religião islâmica e que estão indo para a Europa
e contraindo núpcias, estão casando, estão estabelecendo as suas vidas ali, de tal forma que até 2027 espera-se que pelo menos a França seja um país totalmente islâmico. 2027, nós estamos aí em 2020, daqui 7 anos a França ter uma predominância islâmica. Você deve ter visto aí, esses dias atrás, alguém que fez uma charge, uma piada sobre Maomé, estava num espaço público e a pessoa foi eliminada, ela foi morta a facadas por conta disso, porque eles têm essa questão. Mas o que eu quero que você entenda é que a perseguição ao cristianismo está aí. E a tendência é intensificar. E nós precisamos estar muito atentos a isso e ver o que a Bíblia vai nos ensinar sobre isso. Na semana passada eu falei acerca do fato do verso 10, que fala acerca do bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, e mostrando que algumas pessoas podem pensar que estão sofrendo, mas talvez estejam sofrendo por motivos errados. Porque quando nós sofremos por amor a Cristo, esse sofrimento advém porque o caráter de Cristo está sendo revelado em nós. E o caráter de Cristo revelado no meio das trevas, evidentemente vai incomodar. E nós vimos então algo dentro desse nível no verso de número 10 de Mateus capítulo 5. Hoje então a gente vai estar vendo essa questão do verso 11, bem-aventurado sois vós quando por minha causa. Causa de quem? Por causa de Jesus. Por minha causa. Então, você está sofrendo por causa de Jesus? O seu sofrimento é porque você abraça os princípios da palavra, da fé cristã, e a causa de você viver esses princípios tem causado um desconforto em outras pessoas que estão perto de você, e por conta disso elas maltratam, fazem qualquer coisa. Se é isso, você está sofrendo pelo motivo correto. Mas se não é a causa de Cristo, aí talvez haja tantas razões pelas quais você pode estar sofrendo. E dentre a que é a mais intensa é que o pecado traz sofrimento nos mais diversos níveis para a vida de alguém. Agora, sofrer por causa de Cristo é por conta do caráter de Cristo. É algo que a gente vai ver ali. Vez por outra, nós escutamos alguém orar da seguinte forma: ó Senhor, abençoe fulano para que ele se esconda atrás da cruz. Eu mesmo sou alvo. Ó Deus, abençoa o pastor na pregação para que ele se esconda atrás da cruz. Qual é a mensagem que isso quer trazer? Ó Deus, não permita que apareça a figura do homem, mas que apareça a figura de Cristo. Não é isso? Deus, então, que apareça Cristo e menos o homem. O instrumento não precisa aparecer, mas Cristo tem que aparecer. Não somente na pregação, mas também no testemunho, na vida, e isso todos nós. Então, vez por outra, a gente vê alguém orando dessa forma: Deus, que fulano tal se esconda atrás da cruz de Cristo. Então ele quer dizer o quê? Deus, que apareça menos o homem, mas que Cristo seja evidenciado ali. E de fato é assim que tem que ser. Não está errado, não. É isso mesmo que tem que acontecer. Agora, nós temos que saber que Marcos capítulo de número 8, verso 34, o Senhor Jesus, ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus nos ensina que aquele que quer ir atrás dele, ir após mim, é seguir os passos dele, deve tomar a cruz. A ideia do tomar a cruz não é o tio, não é a tia, não é a sogra, não é a esposa. Tomar a cruz é tomar os seus pecados, tomar as suas falhas e colocar essas falhas diante do Senhor Jesus e segui-lo. O ensino de Jesus essa oração significa o quê? Importa que Cristo cresça na minha vida, e eu, cada vez mais, eu esteja o quê? Diminuindo. Que é o que João vai falar no capítulo 3:30. João vai dizer assim: convém que ele cresça, que eu diminua. Então, quanto mais a gente diminuir, mais Cristo vai aparecer.
quanto mais a gente aparecer, menos Cristo vai ser evidenciado na nossa vida. Aí que gera os grandes conflitos, porque nas nossas relações, quem tem que aparecer é Cristo. Na nossa comunhão com Deus, Cristo tem que aparecer como nosso mediador entre nós e o nosso Deus. Se aparecer o homem, aparece o pecado. E aí Deus não aceita. Aí as nossas relações ficam confusas e ficam complexas, né? Aí a gente tem a Bíblia nos informando isso. Importa que Cristo cresça e que eu diminua. Aí, você se lembra de Isaías capítulo 53? Quando Isaías capítulo 53, verso de número 3, o profeta anunciando sobre Jesus, diz que Cristo seria desprezado, seria o mais desprezado de todos, e diz ainda, homem de dores, que sabe que é padecer. Então, Isaías está dizendo, Cristo, ele receberia desprezo. As pessoas não dariam sentido à mensagem de Cristo. Ele seria desprezado, ele seria o mais rejeitado de todos os homens. Você se lembra lá em João capítulo 1, verso 11, quando João diz assim, veio para os que eram seus, mas os seus, está falando de Jesus. Jesus veio para aqueles que eram dele, mas os que eram dele falaram, nós não recebemos, nós não cremos nele. No entanto, Jesus, em um dos momentos, diz ao Senhor, ele chega a dizer assim, que um profeta não tem honras na sua própria terra, referindo-se a ele. Ele diz, eu sou aqui de Nazaré, eu sou aqui de Belém da Judéia, mas pouca gente aqui crê em quem eu sou. Ele está dizendo isso, né? Então, o que a gente começa a considerar, irmãos? O que nós precisamos entender com isso? É que Cristo, por mais que ele viesse trazer uma palavra de salvação, de redenção, de renovação, de novo céu, de nova terra, ele seria rejeitado. E todos quantos haveriam de crer e creem nele, também passarão pelas mesmas coisas. Passarão pelas mesmas coisas. Portanto, essas considerações precisam ficar bem claras na nossa vida, porque às vezes a gente fala assim, nossa pastor, como eu estou sofrendo. Se você está sofrendo pelos motivos corretos, né, e o motivo correto é porque Cristo está aparecendo na sua vida, eu vou dizer assim, Deus, muito obrigado. Porque o sofrimento do irmão é porque Cristo está sendo evidenciado e o mundo, ou as trevas, estão tentando dissuadi-lo, estão tentando ir contra ele, mas é porque ele está dando um bom testemunho, é porque ele está morrendo para o pecado, vivendo para Deus, e Cristo está aparecendo de tal forma que as trevas estão incomodadas com a presença de Cristo sobre ele. Então, às vezes, a gente tem que até avaliar, irmãos, porque às vezes a gente fala, não, eu não quero sofrer, mas às vezes o seu sofrimento é inerente à sua fé. Aí Paulo vai dizer, aí Jesus vai dizer, todo aquele que quer vir após mim, eu tenho que anular a minha vida, né? Porque já que eu preciso anular, quem tem que aparecer é Cristo. E Cristo aparecendo, aí ele lembra de Isaías, mais desprezado e mais rejeitado que de todos os homens. Filipenses capítulo 1, verso 29, né? Paulo falando acerca da graça de Deus, Paulo vai dizer assim, que é graça de Deus, né? Não somente nós cremos no Senhor, mas é graça de Deus nós também padecermos. O que é padecimento? Sofrimento. Mas você pode perguntar, puxa vida, mas o que eu tenho a ver com o sofrimento de Jesus? É que agora, já que você tem a presença do Espírito de Deus sobre a sua vida, já que você tem a presença da palavra dele sobre a sua vida, você vai viver conforme Cristo viveu. E a maneira como Cristo viveu, agradou?
não agradou. Por mais que ele mostrasse amor, misericórdia, compaixão, onde ele prega, onde ele cura, onde ele liberta, e fazendo todos esses benefícios à vida das pessoas, ele ainda foi chamado de glutão, né? E fazia tudo isso pelo espírito de quem? Espírito de Belial. Acusavam Jesus de fazer o que fazia pelo espírito de Beelzebu, Satanás. E Jesus curando, abençoando, cuidando das pessoas. E aí, por fim, né, quando ele diz, eu e o Pai somos um, os sacerdotes não se contentam com essa palavra. Quando ele diz que tinha poder para perdoar pecados, eles não se contentam com isso. Mas Jesus estava fazendo uma coisa excelentemente boa. Mas apesar de fazer essa coisa excelentemente boa, o mundo estava o quê? O rejeitando. Veio para o que? Os seus, mas os seus não o receberam. Agora, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós conhecemos a palavra do Senhor e vamos viver conforme esse mesmo Espírito aqui, até mesmo das bem-aventuranças, da humildade, de chorar pelos que choram, né? De ser manso, de ser misericordioso, de ser limpo de coração, de ser pacificador, você agir como Cristo agiu, traz incômodo à vida das pessoas. E esse incômodo faz com que você se exponha a um nível de perseguição. Ao invés de você olhar para isso como um problema, Paulo está dizendo, olha, gente, é graça, é um favor de Deus. Você o quê? Não somente crer, mas é graça quando você experimentar algum tipo de perseguição ou de encurralamento por causa da vida de Cristo, por causa do seu testemunho em relação a Cristo. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, nós lemos esse texto aqui na semana passada, o apóstolo Paulo vai dizer assim, todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. O que é piedade? Piedade, santidade, pio, santo. Né? Então, nós cristãos, nós temos uma ética que não é uma ética conforme a do mundo. Porque nós temos um livro, que é a Bíblia, que se configura para nós como regra de fé e prática. Então, o que esse livro fala de casamento? Fala que casamento tem que ser com uma só pessoa. O que a Bíblia fala sobre os jovens? Fala que os jovens têm que se manter castos o quanto possível e o casamento ser esse momento que adentra a vida a dois, se torna uma só carne. O que esse livro ensina? Esse livro me ensina que eu não posso ser como um preguiçoso, eu tenho que trabalhar para ter com o suor do meu rosto o pão de cada dia. São coisas ruins? Não. Excelentes. Altamente excelentes. E esses valores e tantos outros que vão norteando a nossa forma de viver, vão formando aquilo que a gente chama de ética cristã. O que é ética? Conjunto de valores e normas que são estabelecidos por um grupo social. Mas, nesse caso, essa nossa ética é estabelecida pela palavra. A palavra vai moldando o nosso caráter, moldando a nossa forma de ser, onde agora, ao invés de passar a perna em alguém, eu não passo a perna. Se eu vejo um dinheiro que não é meu, eu devolvo àquela pessoa. Se eu vejo alguém de maneira equivocada fazendo uma coisa que traz algum dano, se eu puder orientar e corrigir, eu vou corrigir. Um filho, um amigo, e aí, se eu puder dar um bom testemunho no meu casamento, na minha conduta, gente, isso é ética cristã. Mas essa ética cristã, aos olhos de quem não a tem, isso gera um incômodo. Incomoda. É por isso que Paulo está dizendo, todos quantos querem viver de maneira santa, serão o quê? Quem é você? Santinha, santinho. Quem é você? Vocês são tudo pecador também. Somos sim, pecadores justificados, que andam agora em novidade de vida. Irmãos, então a gente vê Paulo falando isso para a igreja de Filipe,
Filipos, Paulo orientando Timóteo acerca desse estilo de vida bem-aventurado. E agora nós temos em Atos capítulo 8:1, Lucas, o médico, quando ele está falando da igreja que havia tomado corpo e que lá em Atos 1:8 recebe a palavra do Senhor Jesus: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha, o significado de testemunha é mártir. O que é um mártir? Mártir, quem se lembra lá de Tiradentes, né? Até uma música que os mais antigos devem se lembrar. Tiradentes foi um mártir da Inconfidência Mineira, que deu sangue e sua vida pela pátria brasileira, né? Quem se lembra aí de história, né? O Tiago lembra disso aí. Tem que cantar essa música lá, né, Tiago? Sargento da Polícia Militar, né? Gente, o mártir, ele paga um preço pelas convicções que ele tem. E aí, Atos 1:8 vai falar que nós somos testemunhas, nós somos mártires, porque nós recebemos o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus sobre a nossa vida, e esse Espírito de Deus sobre nós vai nos fazer testemunhar. Cristo está vivo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou de entre os mortos e Ele voltará. Isso forma a nossa convicção, de tal forma que, tendo essa certeza e tendo essa palavra, esse atestamento das nossas crenças, vão fazer com que, de alguma forma, alguém fique incomodado com isso. Cristo. E naquele tempo, havia um grande incômodo, porque dizer que Cristo era Senhor era negar que César, o imperador, era Senhor. E negar que o imperador era Senhor era desonrar o rei humano para querer honrar Cristo, que se dizia Rei divino. E é exatamente por conta disso a igreja foi perseguida. Então, Atos 8:1 vai dizer assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Por que houve perseguição contra a igreja? A perseguição foi porque a igreja tinha uma confissão, tinha uma declaração de fé. Nós cremos em Cristo, nós servimos a Cristo, nós não abandonamos as nossas convicções. E houve perseguição. Na perseguição, há momentos de enfrentamentos, há momentos de recuo. E nesse caso, a igreja aqui, por conta da perseguição, ela se dispersou, ela se esparramou, se espalhou, né? Na verdade, a perseguição até que não foi ruim, porque em Atos 1:8, o Senhor Jesus havia dito: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E de fato, Atos 1. Em Atos 2 teve o quê? O dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio. E agora que o Espírito Santo veio, era para quê? Era para o povo o quê? Separar cada um e pregar e anunciar e proclamar. Mas o povo não fez isso, porque o povo deve ter cantado assim: bom estarmos aqui louvando a Deus. O povo ficou, ao invés de quê? Sair. Aí a perseguição veio, e aí nessa hora que o povo o quê? Acordou para o quê? Para sair. E a igreja foi crescendo, fruto desse momento da perseguição. Por isso que há uma frase antiga que diz assim, que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. O sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Gente, o que está acontecendo aqui? Né? Eu fiz esse rodeio todo aqui para mostrar para você que a perseguição está inerente à sua vida cristã. Porque você é luz. E você está vivendo como luz. E a luz incide contra as trevas. As trevas vão tentar prevalecer de todas as formas, né? De todas as formas. Mas aí você, como luz, vai sofrer esses ataques das trevas, né? Então, o que está acontecendo aqui em Mateus capítulo 5:11? Nós já falamos que o conceito das bem-aventuranças é o conceito de felicidade, o estado de espírito, de felicidade, o estado de alma de alguém que serve a Deus.
Se você quer a receita da felicidade, Mateus capítulo 5 é ela, que vai nos apontar várias virtudes aqui, cerca de 9 bem-aventuranças. Quer a receita da felicidade, está aqui. Humilde de espírito, esse choro que tem consolo, o ser manso, tem fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser limpo de coração, ser pacificador. E agora Jesus vai falar acerca desses perseguidos e vai encerrar praticamente falando de que bem-aventurados sois quando por minha causa, a causa, o objeto da perseguição aqui, na verdade, já que nós oramos, Pai, que fulano e tal se esconda atrás de Cristo, na verdade ele está dizendo, quando alguém for perseguido, a causa da perseguição não será a pessoa, mas será quem? Cristo. E aí ele vai falar de 3 coisas que podem acontecer inerentes a essa condição de perseguição. Primeiro, a injúria. Segundo, a perseguição, propriamente dito, e a mentira. Então, primeiro, injúria. O que é injúria? Injúria é calúnia, difamação, ofensa, desfeita, xingamento, agravo, desacato. No latim, jus, né, que significa injustiça, né, atribuir a qualidade negativa a alguém. Então, quando de repente você sofre quando alguém pratica algum tipo de injúria contra você, porque você é cristão, porque você serve a Deus, na verdade você está experimentando exatamente aquilo que Jesus Cristo está dizendo. Bem-aventurado quanto por minha causa vocês forem difamados, injuriados, receberem algum tipo de xingamento. Eu não sei você, mas eu já passei por situação assim. Alguém já se incomodou com a minha vida, porque eu estava vivendo aquilo que a palavra de Deus diz. Aí eu recebi injúrias. E essa injúria, irmãos, parece até que dói. Por isso que o crente ele tem que ter muita consciência acerca da sua autoestima cristã, né? Porque se nós nos deixarmos levar por qualquer ataque que confronte a nossa índole, a nossa imagem, a gente tem que fazer uma diferença quando a pessoa está atacando a gente como pessoa e quando a pessoa está atacando o evangelho que você crê. E quando ele está atacando esse evangelho que você crê, ele não está atacando você, ele está atacando quem? Jesus. Às vezes a gente tem muita dificuldade para fazer uma distinção de uma coisa ou outra, mas é exatamente isso. Aí ele está falando de injúria, perseguição, propriamente dito, né, que é esse agir com repressão, que é seguir sem cessar, ou fazer uma coisa ruim incessantemente, ficar no encalço, no pé daquela pessoa, fazer o mal continuamente, atormentar, molestar, fustigar. Isso é perseguição. Isso tem a ver com esse agir no encalço, né? E a mentira, esse enganar, agir com fraude, agir com falsidade, ter uma afirmação falsa acerca de você, da sua vida cristã, né? Então, nós podemos entender o seguinte, alguns exemplos práticos. Paulo, ele recebeu uma injúria de Festo, lá em Atos capítulo de número 26, verso 24, quando Paulo está fazendo a sua defesa no Sinédrio, Festo diz assim para Paulo, Paulo, as muitas letras, quem se lembra? Te fazem delirar. Então, Paulo, o que você está falando aí? Você Paulo, você é louco. Paulo está recebendo o quê? Isso aqui é injúria. Está chamando Paulo de louco, sendo que Paulo está dando um testemunho do que ele era, fariseu, soldado romano, perseguidor de cristãos, a conversão dele,
a mudança que teve, e agora ele está testemunhando de Cristo, o que Cristo fez. Os olhos dele ficaram tomados de algum tipo de escama, impedidos de ver. Deus usou Ananias, ele dando um testemunho fantástico. E ele falando agora que esse Cristo que ele perseguia estava vivo. E agora salvava a vida de pessoas. E quando Festo ouviu isso, ele disse: Paulo, você está o quê? Está maluco. Você é louco. Injúria. Eu me lembro que quando eu era funcionário da Siderúrgica Mendes Júnior, e aí eu cheguei para o meu chefe e pedi para que me desse um tempo e se ele pudesse fazer um acordo de me demitir, porque eu já estava com tudo pronto para ir para o seminário. E depois disso é que eu falei com os meus colegas. Os meus colegas falaram: Reginei, você é louco? Você é doido, rapaz? Como é que você vai deixar um emprego desse? Você é louco, você não está... Rapaz, isso aqui é o futuro. Você é louco. A injúria. A voz do outro lá. Ó. Gente, é assim. Né? Nós vemos, por exemplo, Daniel, capítulo de número 6, versos 10 ao verso 12. Você se lembra que houve um decreto para que Daniel, que ninguém fizesse nenhum tipo de oração a nenhum outro Deus, senão a estátua que foi erigida, levantada, para que os caldeus pudessem adorá-la. O povo da Babilônia adorasse aquela estátua. E aconteceu que, na sua singeleza, na sua simplicidade, Daniel falou assim: não, eu tenho o meu Deus, e ele, na casa dele, com a porta aberta, com a janela aberta, 3 vezes no dia, ele ia e orava a Deus. E alguém o quê? Alguém viu. Falou: ó, imperador, esse aqui não está obedecendo aos teus decretos. Daniel, ele está desonrando aquilo que o decreto diz. O que aconteceu com Daniel, gente? A atitude de orar 3 vezes ao dia. Daniel aqui é perseguido. Alguém estava no encalço dele, queria pegar Daniel em alguma coisa. E a lei foi feita exatamente para pegar os cristãos naquele contexto. Apenas, né, ali havia Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram da cultura judaica, que tinha uma percepção acerca de quem era Deus. Gente, fizeram a lei para oprimir. Alguém fazendo uma coisa para perseguir. Mais um exemplo. Você se lembra de Estevão? Atos capítulo 6, verso 11. Diz que Estevão, quando testemunhou acerca de Cristo, como Paulo também o fez, lá no capítulo 6, verso 11, eles subornaram Estevão para que eles dissessem que Estevão estava blasfemando contra a lei de Moisés. Então eles estavam armando contra Estevão, então eles estavam mentindo. E de fato, irmãos, o intento deles deu certo. Estevão foi preso, Estevão foi condenado, e você sabe que Estevão morreu de que forma? Apedrejado. Foi perseguido. E gente mentiu para dizer: Estevão está falando contra Moisés. Gente, não tem um resumo mais lindo do que Estevão faz acerca do Velho Testamento. Ele consegue sintetizar assim. Quer saber o que aconteceu no Velho Testamento? Leia Atos capítulo 6. Você vai entender Deus usando Estevão para sintetizar. Mas a palavra chegou no ouvido, mas não chegou no coração daqueles homens. E, consequentemente, irmãos, Estevão é apedrejado. Martin Lloyd Jones, pastor puritano, ele diz assim: o mundo geralmente admira, louva e ama aqueles que são bondosos e nobres, mas persegue os justos. O mundo louva, o mundo ama. Pensa num artista aí. Pensa naquela artista que faz fama com os jovens. Pensa naqueles políticos que fazem fama com as pessoas. Pensa nesses famosos, os famosinhos, as celebridades. Nossa, que fulano, que beltrano. O pessoal o quê? Bate palma. Pensa em homens corretos, homens e mulheres que fazem a coisa certa. Eles recebem aplauso? Não.
Então, a questão é, ser justo, praticar justiça, significa assemelhar-se a Cristo. Então, esses bem-aventurados que são perseguidos é alguém que tem uma vida semelhante a Cristo, né? À medida que você se assemelha a Cristo, obviamente será perseguido como Cristo foi. Eu vou pedir que a igreja leia comigo João capítulo 15, verso 18 ao verso 20. Irmãos aqui presentes, aí todo mundo participa aqui comigo nessa leitura. João capítulo 15, nós já estamos encerrando, capítulo 15, verso 18 ao verso 20. Tá? João 15, 18 a 20. Amém? Podemos ler juntos então? Vamos lá? 18 a 20, vamos lá? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Está claro, gente? Precisa explicar? É muito claro o que Jesus fala, né? Por isso que Jesus não nos engana. Quem conhece a Bíblia, quem conhece o Evangelho, vai depois entender a fala de Jesus: no mundo tereis aflições. Porque a gente sofre por conta do pecado, mas a gente também sofre por conta do fato da gente viver a vida de Cristo. Querer dar um bom testemunho, a santificação, a ética, valores corretos, princípios morais. E isso traz um desconforto para quem está perto da gente e que não vive nada disso. E aí, nós temos muitas pessoas que às vezes, por coisas que eram tão simples, foram perseguidas. Nesse mês que nós estamos nos lembrando da Reforma, né, conta-se a história de John Wycliffe, um pré-reformador inglês, e esse reformador, ele traduziu a Bíblia para o inglês, porque então, até então a Bíblia nos textos originais, grego, hebraico, latim somente os padres conheciam, a Vulgata Latina, né? Grego não era qualquer pessoa que conhecia, hebraico também não. Então, ele tinha uma versatilidade nesse aspecto, e ele então estava traduzindo a Bíblia das línguas originais para o inglês. E ele fez isso, ele conseguiu executar esse intento. E depois que ele fez isso, irmãos, John Wycliffe foi execrado pela Igreja Católica. Mandaram queimar, inclusive, os ossos dele depois da morte. Ele foi excomungado. Sabe por quê? Traduziu a Bíblia para o inglês. Naquele tempo, a Igreja Romana mandava no mundo todo. Só se podia fazer alguma coisa com a autorização da Igreja Romana. Wycliffe então fez isso, ele traduziu a Bíblia, e nessa atitude dele, mesmo depois de morto, ele foi execrado pelo romanismo. Nível de perseguição. Irmãos, então, para a gente começar a fechar aqui. Perseguição pode vir de fora, o mundo, já que Cristo está falando que o mundo vos... Então não olhe para o mundo se o mundo ficar pensando: nossa, como vocês são bonitos, né? Que legal. A Bíblia está falando que o mundo tem uma relação de ódio com aqueles que são do Senhor. E quando a gente fala de mundo, a gente tem que entender Efésios capítulo 6, que é um sistema pecaminoso caído. Quando a gente fala de mundo, a gente tem que entender Efésios capítulo 2, né, que o mundo, esse mundo jaz no maligno, que esse mundo é onde há esse império das trevas, que o Senhor nos tirou desse império do mal. O mundo é isso, né? Nós temos que fazer uma distinção. Mundo, obra da criação,
Céus proclamam a glória de Deus. Mundo, pessoas. Pessoas as quais o Senhor Jesus fala em João 3, porque Deus amou o mundo, pessoas. E aí, Efésios 6 vai falar desse mundo, um sistema corrompido. Esse sistema corrompido, quando olha para o crente, não olha com uma relação de meu namorado, minha namorada. Olha com uma relação de quê? De ódio. Então, como o mundo odiou a Cristo, o mundo também vai odiar você, crente, que anda com Cristo. Por isso que a gente tem que saber muito bem com quem a gente anda. Diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Se a gente andar com o mundo, a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. E nesse caso, nós temos que saber que a perseguição pode vir de fora, mas também a perseguição pode vir de dentro das próprias fileiras cristãs, né? Às vezes, vez por outra, às vezes a gente vê a imaturidade de crentes fazendo com que eles estejam se degradando, né? Eu sempre faço uma comparação, que a gente tem aqui essa espada, a Bíblia, aqui a espada. Então, com essa espada eu luto contra o inimigo. Estou aqui. E de repente eu tenho alguém aqui, irmão também, que está lutando contra as coisas do mal. De repente a gente dá uma esbarrada, ao invés de lutar contra o outro, a gente passa o quê? A lutar entre a gente. Gente, imaturidade cristã. A nossa luta é usar a espada contra o inferno, e não contra o irmão. E às vezes a gente começa a usar a espada contra quem, na verdade, está nas mesmas fileiras da fé que nós. Aí é o tal, entre aspas, fogo amigo, né? Nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado, porque nós não podemos ter ciúmes de crentes novos que chegaram à igreja, porque às vezes, mas chegou gente nova, não sei o quê, tal, a gente fica enciumado e tal. Não, gente, graças a Deus, gente nova, vamos cuidar. Líderes, às vezes, que não são tão comprometidos com a verdade, e às vezes são confrontados, e fazem de tudo para que, de alguma forma, a verdade deles prevaleça. Fogo de dentro. Pode haver perseguição, né? O cristianismo formal, irmãos, é pior adversário da fé pura. Uma frase de Martin Lloyd Jones. O fato é, os crentes são perseguidos porque creram nas Escrituras, pensam diferente, vivem diferente, se comportam diferente, tendem a ser mais equilibrados, com mais domínio de si, e essa foi a razão porque os fariseus odiavam o Senhor Jesus. Havia alguma coisa nele, Cristo, que incomodava e os condenava. A retidão dele os incomodava. Daniel não era espetacular, o Daniel lá do livro, não era espetacular em sua retidão, agia com discrição, mas isso foi o suficiente. Um simples fato de orar 3 vezes ao dia e buscar o seu Deus incomodou alguém. Alguém ficou incomodado. E houve um descumprimento do edito e ele foi sentenciado a uma situação de risco, né? Como Jesus não mudou, conforme Hebreus 13:8, o mundo continua odiando o Senhor Jesus, mas também odiando quem se parece com Jesus. O mundo continua odiando a Cristo e quem se parece com Ele. O dia que você receber o aplauso do mundo, avalie o que está fazendo, porque o natural não é receber o aplauso do mundo, mas você ser odiado, perseguido, caluniado e construir uma narrativa mentirosa sobre você. Se isso acontecer, então pare. Se você está sofrendo pelo motivo correto, que é Cristo que está aparecendo na sua vida, pare e glorifique a Deus, porque você é um bem-aventurado. Um bem-aventurado. Afinal de contas, você é um bem-aventurado. Jesus deixa claro que a vida de seus discípulos inevitavelmente atrairia insultos, maus tratos, por causa da alta qualidade de vida que começa aqui na terra e que será contemplada lá nos céus. E é nesse sentido, irmãos, que a Bíblia fala quanto nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. Buscar as coisas
lá do alto. Né? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, e que se em algum momento você sofrer por causa de Jesus, você está sofrendo pelo motivo certo. Amém?